Ministério Público, sob minha relatoria em revisão da desembargadora Lígia Andrade de Alencar Magalhães. Vamos à identificação do processo. Eu me reporto à defesa e ao Ministério Público para indagar se dispensam a leitura do relatório. Boa tarde, dispensa, excelência. A defesa do apelante Kelson dispensa também? Sim, excelência. Pois não, sendo assim, já concedo a palavra à sua excelência, o doutor Diego Silva Oliveira. Aqui constam dois inscritos, o doutor Diego e o doutor Francisco Roberto da Silva. Concedo a palavra a ambos para apresentarem no tempo de 15 minutos as razões de sustentação oral na defesa do apelante. Com a palavra. Perfeito. Boa tarde. Aqui, doutor Francisco Roberto da Silva. Boa tarde. Gostaria de saudar os senhores desembargadores dessa colenda Primeira Câmara Criminal, em especial ao relator, desembargador doutor Mário Parente Teófilo Neto, a revisora, desembargadora Lígia Andrade de Alencar Magalhães e ao desembargador vogal, senhor Francisco Carneiro Lima, a douta e justa procuradora de Justiça Maria Magnólia Barbosa da Silva, aos serventuários da Justiça e também aos colegas advogados que aqui estão nessa sessão de forma presencial ou remota. Buscando abreviar o tempo e liberando mais espaço na pauta de Vossas Excelências, passo aqui a minha sustentação oral, Excelências. Trata-se de recurso de apelação à sentença condenatória prolatada pelo Juízo de Direito da Vara Criminal de Russas, no Ceará, a qual o apelante foi denunciado pelo Ministério Público, incorrendo no artigo 157, parágrafo 3º, inciso 2 do Código Penal, comumente conhecido como latrocínio. Segundo a peça acusatória, o apelante, em abril de 2023, teria praticado a subtração de um aparelho celular, sendo que, nessa situação, a pessoa ao qual foi surrupiado o celular, em uma questão de resistência, findou tendo sua vida ceifada. Em sede de audiência de instrução, o Ministério Público pugnou pela condenação do apelante. Já a defesa requeriu a desclassificação para o crime de homicídio, Excelências, e pela via da consequência que o apelante fosse submetido ao tribunal do júri, já que em nenhum momento, tanto na fase inquisitorial quanto na fase de instrução processual, restou clarificada a real intenção do apelante em subtrair o bem. E de forma subsidiária também, a defesa também pugnou que, caso a tese de desclassificação não fosse acatada, a defesa pleiteou a redefinição da pena base para o mínimo. O doutor magistrado condenou o apelante a carrasca pena definitiva de 30 anos de reclusão, além de 100 dias multa, estabelecendo o regime inicial fechado, Excelências. A defesa, respeitando todo o conhecimento do juízo a qual entende o contrário da sentença, já que, Excelências, as provas coligidas aos autos, elas não têm suporte para condenar o apelante pelo crime de latrocínio, uma vez que na fase de instrução o mesmo atestou que cometeu o crime de homicídio fomentado por uma ameaça de morte, que ele foi feito principalmente a seu filho menor de 10 anos de idade, não tendo o mínimo interesse em subtrair qualquer objeto que fosse da vítima. O depoimento foi corroborado por uma testemunha em sede de audiência de instrução. Então, Excelências, essa defesa, ela começa em duas partes. No caso, vou fazer o primeiro pedido e, após isso, o segundo. Então, é notório que as provas acostadas aos autos não podem ter o condão para embasar uma sentença tão severa, já que na fase inquisitorial também foi acostado nas folhas 19 e 20 um relatório de colaboração popular, no qual um informante ele dissertou acerca da contratação do apelante mediante pagamento de R$10 mil e um revólver, para ceifar a vida da vítima juntamente com a vida de seu filho. E, caso não fosse aceita a proposta, o pagante
mataria tanto o apelante quanto seu filho, já que o apelante tinha dívidas de drogas com ele. Sem saída, o apelante se viu coagido de forma vil e cruel a aceitar a proposta ultrajante. Recebeu os R$ 4.000 por ter realmente retirado a vida do primeiro, porém, como não completou o serviço, não recebeu o pagamento inteiro. Agora é importante, excelências, ressaltar que durante a fase inquisitorial faltou empenho da autoridade policial, principalmente em diligenciar para aprofundar a veracidade das declarações dessa testemunha. E aí só restou realmente a denúncia do Ministério Público com relação ao crime de latrocínio e não uma desclassificação para o crime de homicídio. Deste modo, esta defesa pugna realmente a desclassificação para o crime de latrocínio para o de homicídio e que o apelante seja submetido posteriormente ao rito do tribunal do júri, como versa o artigo 74 do Código de Processo Penal. Caso esta colenda corte entenda pela não desclassificação do crime de latrocínio para o crime de homicídio, mantendo a condenação, a título de argumentação, entende a defesa que a pena aplicada à hora apelante, excelência, se afigurou, data a máxima vênia, deveras elevada, sendo que a pena base fixada, podemos dizer, de forma desarrazoada e sem motivação cristalina, sendo a sanção privativa de liberdade majorada de forma excessiva. É de conhecimento que, em sede de aplicação da pena base, o magistrado ele deve observar o versado no artigo 59 do Código Penal, no que diz respeito às 8 circunstâncias a serem observadas para a devida dosimetria, excelência. Então, que sejam a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social, a personalidade do agente, os motivos, as circunstâncias e as consequências do crime, bem como o comportamento da vítima. Observando a respeitável sentença, a mesma peca no quesito da culpabilidade, por não demonstrar de forma consistente que o apelante extrapolou a conduta inerente ao próprio crime, sendo então tal vetor apreciado de forma negativa pelo douto magistrado e estendendo o tempo a ser cumprido pelo apelante do cárcere, excelências. Outro vetor a ser questionado na respeitável sentença é o das consequências do crime, uma vez que foi valorado de forma negativa em desfavor do apelante, justificando que a viúva ficou muito mal e com problemas de saúde. Porém, excelências, não foram juntados aos autos uma comprovação médica do abalo psicológico sofrido, e longe dessa defesa de ser insensível realmente às consequências do crime. Porém, como nós lidamos com fatos, a defesa não vê, senão consequências já inerentes ao próprio fato típico, não sendo necessário, no presente caso, exacerbar a pena de forma negativa ao apelante. Cabe, então, também a esta defesa enfatizar que o réu era primário, que o apelante era primário, de bons antecedentes, nunca se dedicou a atividades criminosas, nem tampouco integra facção criminosa, possuindo um filho de 12 anos de idade. Recapitulando e resumindo, excelências, por fim, pugna esta defesa, mais uma vez, pela desclassificação do crime de latrocínio para o crime de homicídio, com a submissão do apelante ao rito do tribunal do júri e de forma subsidiária, caso vossas excelências não entendam pela desclassificação, que seja redefinida a pena base para o mínimo legal, sendo reformada a dosimetria aplicada. É assim que a defesa se manifesta e agradece a atenção de vossas excelências. E passo a palavra para os desembargadores, para o senhor presidente.